Olá, estudante, boa noite a todos. Boa noite a todo mundo que está aqui assistindo, que está participando da nossa live, do nosso curso técnico de administração da ETEPAC. Sejam todos muito bem-vindos. Espero que esse evento seja muito proveitoso e que vocês gostem bastante das temáticas que serão aqui abordadas, tá? A temática do nosso evento, né, para esse segundo momento, né, para esse nosso novo módulo, é Quali Marketing. A gente vai abordar sobre o aspecto de marketing e sobre qualidade, né, que é mais voltado para a questão do nosso módulo de marketing e qualidade do curso técnico de administração, tá certo? O nome do nosso evento é o Seminário do Curso Técnico em Administração EAD do Estado de Pernambuco. Esse é o nosso segundo ano de evento aqui na ETEPAC, né? E ele tá bem legal, tá bem bacana, preparamos com muito carinho para você, tá bem? Eu sou o professor Davidson Ricardo, atualmente estou como coordenador do curso técnico em administração e espero que você goste bastante do nosso evento, tá certo? Primeiramente, eu quero agradecer também aqui a gestão da escola, né, a gestão da ETEPAC, a nossa gestora, a nossa diretora, a Kátia Carina, né, que contribuiu, que colaborou bastante para que esse evento ele acontecesse. Quero agradecer também ao gerente da educação profissional. Quero agradecer também ao Danilo do Sebrae, que enviou para a gente palestrantes bacanas. Quero agradecer a nossa palestrante, Renata Maciel, que veio da UFPE para brilhantar aqui o nosso espaço, para brilhantar nossas palestras, para brilhantar o nosso evento, tá certo? E toda a equipe de professores do curso técnico de administração e também alguns estudantes que estão aqui participando, que estarão aqui hoje participando conosco no nosso evento, tá certo? A nossa programação de hoje teremos duas mini palestras, uma abordando a temática de qualidade e a outra abordando a temática de marketing e ambas com foco em satisfação total do cliente, tá certo? É uma temática que é bem pertinente, que é bem importante e eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, tá? Primeiramente, vamos começar a nossa palestra de hoje, né, com a nossa professora Renata Maciel, da UFPE. Né? A professora ela é engenheira civil, ela é doutora em engenharia da produção, é professora pesquisadora da UFPE, Universidade Federal de Pernambuco. Ela também é líder do grupo de pesquisa GQP, que é Gestão da Qualidade e Produtividade lá na UFPE. Professora, seja muito bem-vinda, né? A gente está muito feliz aqui com a sua participação, né? Desde já quero agradecer muito, né, a sua colaboração, a sua disponibilidade de estar aqui conosco e abrilhantar esse nosso evento, né? Trazendo essa temática que é tão importante, que é o aspecto da gestão da qualidade. Então, professora, fique à vontade, né? Esse momento é seu, a palestra é sua, tá certo? Pode abrilhantar, pode usar o tempo que a senhora quiser para abordar essa temática que é tão importante para todos aqui no nosso evento, tá certo? Ok, obrigada. Obrigado pela apresentação. É um prazer participar, né, aqui desse evento e tentar contribuir e passar de uma forma com uma linguagem simples e eficiente, né, sobre gestão da qualidade. Lembrando que nesse evento o foco é qual? Satisfação total do cliente. Então, é muito importante, antes de começar a abordar qualquer coisa, a gente entender o que é qualidade, né? Então, existe uma definição muito curtinha, que é qualidade é adequação ao uso, definida por Juran. Ou seja, você atender às necessidades de um cliente, né? Você atender todas as expectativas que ele possui. E o que aconteceu? A gestão da qualidade ela foi amadurecendo com o tempo e foi acrescentado o termo total, como a gente pode ver aqui no slide, né? Então, qualidade total é o que exatamente? É a característica de quê? De um serviço ou um produto que atende totalmente o consumidor. Você pode me perguntar, e o que é totalmente o consumidor, né? Quando a gente fala que é atender totalmente, é a gente superar as expectativas desse cliente. E para a empresa isso é muito importante. Por quê? Quando o cliente ele está extremamente satisfeito, ele entra num estágio de quê? De encantamento. E ele volta, mais uma vez, ele volta. E a empresa consegue o quê? A fidelização desse cliente. E isso é importantíssimo para a empresa, porque ela vai ganhar mais mercado, ela vai ter lucratividade e vai ter vantagem competitiva, tá? Continuando aqui, como eu falei anteriormente, a gestão da qualidade ela foi amadurecendo com o tempo, tá? E o que aconteceu? A gente pode falar que na história houve 4 estágios da qualidade. No começo, né, inicialmente, era só a inspeção. A ideia de qualidade era separar produtos bons dos ruins.
e foi percebendo que poderíamos trabalhar com amostragem, com ferramentas estatísticas e foi se passando para o controle da qualidade, como podemos ver na figura, garantia da qualidade e, por fim, TQM, Total Quality Management, que é o termo em inglês de gestão da qualidade total. E uma coisa primordial da prática da gestão da qualidade total é o quê? Que ela é responsabilidade de todos, desde do chão de fábrica, da parte operacional até a alta direção. Se todos não estiverem comprometidos, não vai funcionar, tá? Então, o objetivo da gestão da qualidade total é o quê? A satisfação do cliente. Eu tendo um cliente feliz, eu faço que ele retorne, ele contrate o serviço, ele adquira o produto e assim a empresa vai evoluindo e crescendo no mercado, tá? Uma coisa importante, o SGQ, também chamado Sistema de Gestão da Qualidade, ele está presente em todas as etapas de um ciclo de vida de um produto ou de um serviço. Ah, só está no processo de fabricação. Não. Tá desde que do projeto eu vou pensar em lançar um produto novo, eu tenho que pensar em toda a parte de qualidade, toda a parte de aquisição de matéria-prima, toda a parte de proposição e provisão de serviços, quais são os serviços necessários, né? Verificação, a parte de embalagem, condicionamento, como é que vou distribuir a parte logística de venda, de distribuição, né? Assistência técnica e serviços associados. Então, eu me preocupo após entregar o produto, se tiver algum problema, o pós-venda, né? Ou seja, quando esse produto se acabar, ele vai ser reciclado, ele vai ser reutilizado, também a gestão da qualidade está presente nessa etapa. E, naturalmente, no foco do nosso evento, marketing e pesquisa de mercado. Essa etapa é fundamental. Por quê? Através da pesquisa de mercado, eu conheço o meu potencial cliente, eu conheço o meu público-alvo. E assim eu vou conseguir desenvolver um serviço, né, voltado para esse cliente, atendendo às particularidades desse cliente, ou um produto, né, dependendo do tipo da empresa, de qual produto ou serviço que ela oferece, tá? Então, quando a gente fala de gestão da qualidade, a gente não pode deixar de lado o quê? A série de normas ISO. Ah, mas norma é uma coisa enfadonha, é uma coisa chata. Não. A norma são diretrizes importantíssimas, que faz com que as empresas elas tenham controle de tudo que entra, tudo que sai, principalmente as normas voltadas à qualidade, tá? Vou apresentar para vocês a série, mas vou focar naturalmente na mais conhecida. A primeira é a ISO 9000, que ela é um pequeno glossário, ela não é tão grande e ela apresenta a parte de fundamentos e vocabulário, tá? A 9001, quando tem um ano, se vocês perceberem, tem assim, 2 pontos 2015. Por quê? Porque é o ano da última revisão, tá? Então, naturalmente, a cada 3 anos, 4 anos, não tem uma regra, 5 anos, a norma ela é revisada devido a várias influências externas, tecnologia, economia. Então, é importante que as normas sejam revisadas. Normalmente é pelo Comitê Técnico 172 da ISO ou do CB25, que inclusive eu faço parte também do Comitê Brasileiro de Qualidade. E a gente também faz as revisões dessas normas. E a 9001, ela é o quê? É a norma que tem os requisitos, né, para a certificação. Então, uma norma composta por 10 seções, que inclusive esse formato de 10 seções, também chamado anexo SL, é muito importante, porque a 9001 pode ser integrada com outras áreas, como meio ambiente, com responsabilidade social, com segurança do trabalho. Então, essa norma ela tem 10 seções, das quais ela orienta, né, a empresa, e a empresa ela precisa, vamos dizer assim, atender a todos os requisitos. Essa norma é a única dessas 3 que estão sendo apresentadas que confere o quê? Uma certificação. Naturalmente que a empresa ela vai ter essa certificação quando passar pelo processo de quê? De auditoria externa, conduzida por um órgão certificador credenciado. Hoje no Brasil nós temos algumas empresas que são certificadoras credenciadas e realizam esse processo de auditoria. E a outra ISO é a 9004, tá? Essa 9004 é como se fosse um plus. A empresa já trabalha com 9001, mas quer também
o sucesso sustentado, quer trabalhar com indicadores, quer conhecer a maturidade, o nível de maturidade em relação à qualidade. Então, são 3 normas importantes que se complementam, tá? Como a gente está focando na 9001, até porque a 9001 ela é a mais popular e mais antiga. Ela foi criada em 87, passou por algumas revisões, mas ela realmente é a que tem uma penetração melhor, né? Tanto nas empresas quanto também nos próprios clientes. Os clientes, né, a população, ela já tem esse conhecimento que a empresa que respeita e se certifica pela 9001, ela tem o quê? Ela tem pelo menos um quê? Controle de tudo que entra, tudo que sai, rastreabilidade, né? Então, na ISO 9001, nós temos os princípios de qualidade, que são importantíssimos. No lado esquerdo, o que é que você verifica? Antigamente, na versão anterior, eram 8 princípios. Hoje, são 7 princípios. Vou passar rapidamente, lembrando que o primeiro é justamente o foco desse evento, não é? O primeiro é o quê? Foco no cliente. Ou seja, é muito importante entender o público-alvo, entender as expectativas, entender o que é que aquele cliente está achando, as percepções desse cliente. Então, naturalmente, o primeiro princípio é o foco no cliente. Passamos pela liderança, por quê? Para se trabalhar com qualidade em uma organização, tem que ter o quê? Tem que ter uma liderança, seja um gestor da qualidade, seja um supervisor, seja a alta direção, mas tem que ter uma pessoa que seja responsável por conduzir o processo de treinamento, capacitação, comunicação, implementação de forma o quê? Eficiente e eficaz. Competência, comprometimento das pessoas. Quando fala das pessoas, são dos colaboradores. Ou seja, todos os colaboradores, todos os funcionários da empresa têm que estar envolvidos, têm que estar entendendo a importância, né, daquele movimento, daquela prática, daquelas novas práticas, boas práticas de fabricação, utilização de ferramentas, né, técnicas. Abordagem de processo. O que é isso? É que a empresa, tanto a alta direção quanto os seus gestores, quando a empresa, por exemplo, tem um porte maior, ela tem vários níveis hierárquicos. É importante que cada, né, gestor ou administrador, né, intermediário, ele entenda o quê? Tudo que entra, tudo que é transformado, tudo que sai, ou seja, tudo que acontece, né, na organização. E não focar só o quê? Não na minha área. Eu só vou focar na minha área porque eu trabalho na manutenção. Não necessariamente. Eu vou ser muito bom na manutenção, mas eu tenho que entender como chega a matéria-prima, como é montado o produto, ou como é oferecido o serviço, como chega ao cliente, né? Essa visão sistêmica, ela é imprescindível na prática da qualidade. O outro ponto é melhoria. Antigamente, a gente falava mais em melhoria contínua. Continua sendo importantíssima. Melhoria contínua é o quê? Você está rodando o ciclo PDCA e melhorando, né, continuamente. Só que com a inovação, com os aplicativos, com a indústria 4.0, com tanta coisa nova, nós temos agora também quebras de paradigmas. Então, tem vezes que a melhoria ela é radical. Então, é uma melhoria de grande impacto. Então, resolveu-se colocar o quê? A melhoria pura, porque ela pode ser incremental, melhoria contínua e pode ser uma melhoria de grande impacto, tá? Decisão baseada em informações. O que é isso? Qualquer decisão que a empresa tome, a alta direção, o gestor, tem que ser baseada em quê? No sistema de medição por indicadores. Eu preciso de dados, né? Preciso de indicadores para eu ter a certeza, né, na hora de tomar a decisão. Dados que retratem a realidade do processo, a realidade da empresa, tá? E por fim, a gestão de relacionamento. Ah, mas a gestão de relacionamento é só minha preocupação é com o cliente. Não, o cliente é fundamental. Mas eu preciso me preocupar com o quê? Com o fornecedor, com meus parceiros, com a mídia, com influenciadores, com a sociedade, com o governo. Então, a gestão de relacionamento, ela envolve toda a cadeia de valor, tá? O que é interessante? Naturalmente, a 9001 ela é mais popular e ela confere o quê? Ela confere um certificado para o cliente, para seus parceiros, em que você trabalha com a prática da qualidade. Mas eu gostaria de ressaltar normas ISO voltadas à satisfação do cliente, tá? Vou apresentar poucas normas, mas que essas normas são o quê? Elas vêm ganhando espaço, tá? Ao ficar claro o potencial de transformação para as empresas, tá?
já elas são um detalhamento de pontos importantes do SGQ. É como se você pegasse a 9001 e explodisse alguns itens. Muitas vezes a 9001 ela é bastante genérica, ela pode ser voltada a uma escola, a uma indústria, a um restaurante. Então, muitas vezes a empresa precisa de um apoio, de um detalhamento. Então, as ISOs de apoio, elas não conferem certificado, mas elas ajudam muito a organização. Então, cabe ao gestor da qualidade utilizar o quê? Esse material de forma o quê? Bem assertiva, né? Alinhada aos objetivos estratégicos e particularidades da empresa dele, né? Por meio, naturalmente, da prática da qualidade. Vou passar aqui 3 exemplos, tá? A norma ISO 10002, diretrizes para o tratamento de reclamações nas organizações. Aí você pode pensar, meu Deus, eu já me preocupo em quê? Entregar um produto com qualidade, realizar um serviço com excelência. Ainda tenho que me preocupar em tratar a reclamação do cliente? Sim, né? O que acontece? Quando o cliente ele reclama, o reclamante, eu tenho que me preocupar em registrar as informações, ter prontidão de resposta, né? Então, essa norma, ela orienta a empresa a como você organizar esses dados, como tentar resolver, se não resolver com prontidão, mas dar um posicionamento, o direcionamento da resolução dessa reclamação. Temos também a 10.003, que é o quê? Diretrizes para a resolução externa de litígios das organizações. Ou seja, são quando a situação fica mais complicada e o cliente ele não consegue resolver de forma satisfatória internamente na empresa. Então, essa norma veio para minimizar esse descontentamento do cliente e ajudar a empresa a tentar resolver esse caso um pouco mais complicado da melhor forma. A outra norma é a 10.004, diretrizes para o monitoramento e medição. Ou seja, essa norma fornece uma estrutura, né, de monitoramento e medição em 3 etapas: implementação, operação e melhoria, tá? Então, eu dei 3 exemplos de normas que servem como suporte, certo? A empresa ela pode utilizar, consultar ou não. Como também eu posso apresentar aqui 3 ferramentas que são muito interessantes, né? Para quê? Para avaliar a satisfação do cliente. A voz do cliente, Voice of Customer, né? Que é o termo em inglês que é voz do cliente, ela é extremamente importante. Ela que alimenta para fazer com que a organização ela tenha um serviço ou um produto com excelência e com diferencial. Então, nós temos, por exemplo, a pesquisa de satisfação normal, que pode ser feita pelo Google Forms, pode ser feita por telefone, pode ser feita, né, por e-mail, como também temos a escala Serviqual. A escala Serviqual nada mais é que um questionário de 22 questões, que faz com que o cliente, esse questionário, a empresa ela tenta entender o quê? O que seria um serviço ideal e qual é a percepção daquele serviço. Então, na verdade, essa ferramenta ela compara o quê? A percepção e a expectativa. E se a expectativa for maior que a percepção, quer dizer o quê? Que o cliente ele ficou frustrado, ele esperava muito daquele serviço e o serviço foi aquém. Quando a percepção é superior que a expectativa, o que acontece? Eu me surpreendi. Então o cliente ele está o quê? Muito satisfeito. Então ele entra o quê? Supera as expectativas desse cliente. E é isso que a empresa quer. E é isso que a prática da qualidade ela prima pela o quê? A superação das expectativas desse cliente. Outra ferramenta é a ServPerf. O ServPerf nada mais é que uma simplificação do Serviqual. É uma ferramenta também com 22 questões, mas que avalia apenas o quê? A percepção do cliente, o desempenho daquele serviço. A opinião do cliente em relação ao desempenho daquele serviço. O QFD, também chamado de desdobramento da função qualidade, chamado também Casa da Qualidade, Quality Chart, vocês podem observar na figura, é chamado Casa da Qualidade porque tem aquela parte triangular, né, que é uma matriz de relação. Ele lembra uma casinha, então tem um nome mais popular de Casa da Qualidade. Mas, de uma forma muito assim direta, essa ferramenta é muito importante porque eu pego a voz do cliente, os requisitos do cliente, as necessidades do cliente e transformo em quê? Em especificações técnicas. Muitas vezes o cliente ele não sabe exatamente o que ele quer uma coisa mais leve, ele quer um produto mais anatômico, mais bonito, mas ele não sabe exatamente o que é. Então, cabe à equipe da empresa entender o que é mais leve, é usar PVC, é usar metal. Então, é muito importante que essas necessidades
do cliente sejam transformadas em especificações técnicas e sejam viáveis, né? Transformadas em uma coisa tangível, né? Uma coisa em que o produto ele realmente seja adaptado à realidade do cliente. Então, são 3 exemplos de ferramentas que podem ser usadas pelas empresas, ok? Uma coisa interessante chamada momentos da verdade. Momentos da verdade parece uma coisa até mais mística, né? Mas nada mais é do que são momentos em que o cliente entra em contato com algum aspecto da organização. E isso é muito importante. O marketing também está presente nesse momento. Por quê? Quando eu falo qualquer momento, se eu ligar para pegar uma informação na empresa, se eu passar na frente da loja, se eu entrar no site, entrar na rede social, entrar no perfil da rede social, tudo isso é caracterizado como o momento da verdade. Por quê? Vamos dizer que eu ligue para a empresa e a empresa não me trate tão bem, com um pouco de impaciência. Ela pode perder aquele cliente. Então, ela pode ter um serviço, ela pode ter um produto de qualidade, mas não atendeu adequadamente um cliente que pediu informações. Então, na prática da qualidade, a gente tem que levar em consideração todos esses momentos. Então, para determinar esses momentos da verdade, é necessário identificar inicialmente qualquer contato, como eu falei para vocês, né? Qualquer contato do cliente junto à empresa, seja na leitura de um anúncio no jornal, né? Numa rede social, qualquer contato. Então, vai muito além só do processo produtivo, né? Do oferecimento do serviço, mas leva em consideração todos os contatos, certo? Estima-se que ser 5 vezes mais caro repor um cliente do que tomar providências para evitar que ele mude para outra empresa. Ou seja, o cliente conquistado, o cliente fiel, ele é um patrimônio para a organização. Em paralelo, a empresa tem que estar buscando aumentar a sua cartela de clientes. Perfeito. Mas ela tem que estar o quê? Sempre, né, sempre entrando em contato com esse cliente conquistado. Né? Ou seja, preservá-lo é a necessidade para o quê? Para os negócios bem-sucedidos da organização. Então, Kotler é um autor muito interessante que ele afirma que um cliente antigo apresenta uma série de vantagens, como aumento do porte de compras, venda cruzada, espírito de cooperação, menor custo e até a menor sensibilidade a preços de ideias. Por quê? Aquele cliente ele está tão acostumado, eu tenho aquele cliente há 10 anos. Então, ele sabe que se ocorrer algum problema, eu vou resolver com prontidão de resposta, vou resolver de forma eficiente. Então, se meu produto tiver um reajuste de preço, ele ainda fica sendo meu cliente porque ele tem o quê? Confiança. E eu passei credibilidade para aquele cliente. Então, o cliente conquistado é um patrimônio. Naturalmente, em paralelo, né, com a utilização das ferramentas de marketing, eu vou tentar aumentar essa minha cartela de clientes. Eu também não posso deixar de falar de quê? Marketing é uma grande área, mas o marketing interno, o que seria endomarketing? Eu preciso me preocupar que todos os meus funcionários e colaboradores, eles estejam o quê? Eles estejam engajados. Então, o grande segredo da conquista do cliente externo e de sua fidelização, que a gente falou tão agora anteriormente, né? A importância do cliente conquistado e fiel, antes de tudo é a conquista e o comprometimento de quê? Do cliente interno. Então, eu preciso que o colaborador, vamos dizer assim, ele consiga entender a importância, né, daquela marca, do produto, do serviço. E eu preciso satisfazer as necessidades internas do cliente. O cliente satisfeito, o cliente vestindo a camisa da empresa, naturalmente ele vai oferecer um serviço e realizar seu trabalho com muito mais motivação e muito mais excelência. E isso naturalmente vai replicar onde? No cliente externo, certo? Então, existem várias ações de endomarketing. Ações de endomarketing para ajudar na implementação da ISO 9001, ações de endomarketing para implementar um 5S, um evento Kaizen, né? E quando a empresa é grande, tem uma história, grandes marcas, né, que estão há vários anos no mercado, elas muitas vezes usam a história de vida delas, né, para contar e mostrar, né, que ela tem credibilidade no mercado, ela tem uma reputação a zelar. E para dividir essas memórias com seus públicos de várias empresas, tem remontando o quebra-cabeça da história, né, contando com a ajuda dos próprios funcionários antigos, e mostrar não só a que vem, mas para onde eles querem chegar. Então, as grandes marcas podem usar isso, né, a seu favor,
Aí vocês podem pensar, certo, e as pequenas empresas? As empresas pequenininhas, né, que estão há pouco tempo no mercado, elas também podem motivar seus funcionários, né, a se expressarem com mais facilidade e ajudarem a criar um valor único para a organização, ajudarem a criar uma cultura de qualidade, né? Elas permitem que o funcionário realmente se sinta parte da empresa. Então, uma empresa pequena, ela também tem essa facilidade de comunicação, ela é menor. Então, a cultura da qualidade também pode ser inserida com uma velocidade bem significativa, né? Então, independentemente se a empresa ela é grande ou pequena, deve ser inserido a cultura da qualidade, o foco no cliente, a importância de entender o que o cliente quer, né? E assim, deixar claro que qualidade antigamente era um diferencial, né? Hoje, além de ser um diferencial, era uma ferramenta importante de marketing. Hoje, qualidade é essencial. Então, eu lanço aqui o desafio porque hoje a área de marketing ela precisa comunicar ao cliente o quê? Que a empresa ela possui comprometimento, que ela possui, ela trabalha com qualidade, ela tem o intuito de oferecer um serviço ou um produto com qualidade. Esse é o desafio da área de marketing, né? Eu deixo aqui essa provocação. Muito obrigado. Deixo aqui o meu e-mail, tá? Deixo também o perfil, né, do grupo de pesquisa e muito obrigada por esse espaço. Ah, professora, a gente que agradece, né, essa brilhante palestra, esse brilhante momento, essa brilhante contribuição, muito completa, né, com várias informações aí. Eu acredito que os nossos alunos agora estão aí, né? Minha gente, curta aí bastante, comente aí no nosso chat, vamos buscar essa interação com todo mundo. E eu quero agradecer muito essa participação. Né? A professora Renata, ela já é uma parceira da gente aqui da ETEPAC, né? Sempre que a gente precisa dela, ela vem aqui e sempre brilhante. Professora, muitíssimo obrigado pela sua participação. E você, estudante que está aí assistindo, ó, todos os nossos professores, todos os monitores estão aí no chat interagindo com você, tá certo? Então, qualquer dúvida que você tiver, ele tá aí comentando, pode comentar que a gente te ajuda, a gente responda. Quero lembrar também da importância de você ficar até o final da nossa palestra, porque uns 10 minutinhos, 15 minutinhos antes de encerrar o nosso evento, será disponibilizado aí o link de frequência, certo? Então, para que você garanta o seu certificado de participação nesse evento, você tem que ficar até o finalzinho e no finalzinho aí responder o link de frequência, tá certo? Preencha as informações com muito cuidado, com muita cautela, né? Para que não tenha nenhum prejuízo, para que não tenha nenhum erro na hora de emissão do seu certificado, tá certo? Para que você possa receber isso aí com muita cautela, tá bem? Vamos agora dar sequência, né? A nossa próxima palestrante também, né? A professora Adriana, né? A professora Adriana Duarte acabou de chegar aqui, tá certo? E vai dar continuidade com a nossa palestra agora no nosso segundo momento, abordando os aspectos de marketing focado, né, no cliente, focado no nosso consumidor. Antes da gente começar, professora, seja muito bem-vinda. Eu vou apresentá-la para os nossos alunos que estão aqui ansiosos, estão aqui, né, aos gritos aí do outro lado da tela para participar do nosso evento. Ó, a professora Adriana, né, ela é palestrante do Sebrae, tá certo? Ela é graduada em administração pela UFPE, né? Ela tem pós-graduação em planejamento e gestão organizacional pela UPE, é especialista em gestão e inovação, atua na área de empreendedorismo e marketing digital, é consultora, instrutora em inovação, marketing e vendas. Então, professora, seja muito bem-vinda. Queremos agradecer muitíssimo a sua participação aqui, né, da nossa palestra, do nosso evento, e abrilhantar aqui com sua temática, que é de suma relevância para as organizações em geral, que é o marketing, tá certo? Fique à vontade, a palestra é sua, os alunos são seus, tá certo? Ali aparecem as orientações para a senhora seguir, tá bom? E vamos lá. Obrigada, eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês, falando de um tema que eu amo, particularmente. Então vamos falar aí sobre marketing, né? Esse tema totalmente atual, cada vez mais traz mais relevância, né, dentro das organizações, não só nas organizações, como um todo. Nós vamos ver aí que hoje o marketing é imprescindível para tudo, né?
Então, o que é que nós vamos falar hoje, né? Vamos falar sobre marketing, certo? O que é marketing, o que é necessidades e desejos, as ações de marketing, o público-alvo, segmentação, grupo de referência, falar um pouco sobre a matriz SWOT, uma ferramenta extremamente importante, né, para o marketing, o mix de marketing e sobre o marketing digital. Então, o que é marketing, né? Fala tanto em marketing, mas o que é de fato? Muitas vezes é algo aí que se confunde. E aí eu trago duas definições bem interessantes, uma do pai do marketing, né, Philip Kotler, que fala um processo social e gerencial pelo qual indivíduos e grupos obtêm o que necessitam e desejam através de criação, oferta e troca de produtos de valor com outros. Para complementar e a gente abordar melhor, vou trazer também uma outra concepção de Marcos Cobra, que fala o processo de planejamento e execução, desde a concepção, apressamento, promoção e distribuição de ideias, mercadorias e serviços para criar trocas que satisfaçam os objetivos individuais e organizacionais. Então, marketing, como podemos ver, é uma arte, né, que traz, é uma arte que traz a criação, que ela vem desde a identificação, criação e entrega de valor, de acordo com necessidades e desejos de demandas de consumidores. Então, que necessidades e desejos são esses, né? O marketing ele pode criar necessidades e desejos. Bom, necessidades são intrínsecas ao ser humano, certo? São as condições básicas. E aí nós temos a pirâmide de Maslow, né, que ele colocou ali as nossas necessidades por níveis. Nós temos as necessidades básicas, que estão ali na base da pirâmide, são as fisiológicas, né, como comer, beber água, dormir. Aspectos físicos são as primeiras necessidades que precisamos atender. Após essas necessidades atendidas, nós temos as necessidades de segurança. Segurança familiar, segurança de abrigo, né, de casa, proteção, no sentido de proteção mesmo. E aí, após essas necessidades, nós temos as necessidades sociais, que são as necessidades de relacionamentos, família, amigos, relacionamentos amorosos. Após essas necessidades, temos também a necessidade de autoestima, autoconfiança, conquistas e após essa, autorrealização. Então, essas necessidades são intrínsecas a qualquer ser humano, tá? O marketing não cria essas necessidades. O marketing utiliza-se dessas necessidades para criar desejos, que são manifestações de vontades. Por exemplo, nós temos a necessidade de comer, certo? Mas quando eu sinto a vontade de comer comida chinesa, comida mexicana, uma comida gourmet, isso tudo faz parte do desejo, que pode ser provocado. E aí o marketing entra nisso, ele identifica as necessidades, tá, para provocar desejos. E aí, a partir dessas necessidades e desejos identificados em que podemos atuar, o marketing tem diversas ações, né? E que ações são essas? Essas ações são estratégias, certo? Que colocamos dentro de um planejamento para poder melhorar, né, o seu relacionamento com o cliente, podendo ser promover e divulgar novos produtos, solidificar a imagem da empresa, todas as ações voltadas para trabalhar a imagem e o relacionamento com o cliente. Okay. E aí, lembrando que o marketing, ele é focado no cliente. O marketing, ele não tem o foco no produto. Muitas vezes as pessoas traçam isso de forma errada. O marketing é promover um produto. Não.
O marketing, ele identifica uma necessidade a ser atendida, onde você vai provocar desejos e criar produtos ou serviços que mostrem benefícios e soluções naquele atendimento daquela demanda, tá? Então, ao identificar um público-alvo, né, que é o grupo de pessoas que nós vamos trabalhar, temos um segmento a ser trabalhado. Dentro deste público-alvo, nós podemos segmentar. Por exemplo, vamos botar a empresa Centauro, né? Trabalha com artigos esportivos. E isso é o público-alvo da empresa. Pessoas que queiram praticar atividades físicas, certo? Dentro dessas atividades, nós temos diversas. Então, eu posso trabalhar lá segmentação de pessoas que vão procurar a empresa para artigos esportivos, para caminhar, para correr, para praticar skate, patins. Então, são segmentações que cada um vai ter coisas específicas, variáveis, importantes de serem identificadas para que possamos trabalhar melhor esta comunicação com o cliente. E aí, esta segmentação, ela pode ser, né, feita de forma a identificar as semelhanças de cada um desses grupos. De que forma? Por exemplo, de forma demográfica, idade, a renda, a escolaridade, as pessoas que gostam de caminhar, como é este perfil, né? Elas normalmente moram, por exemplo, em cidade grande ou elas moram em interior, por exemplo. São segmentações que você vai buscando características para focar em um cliente mais específico. E aí, grupos de referência. Os grupos de referências nós podemos dividir em dois. São pessoas que influenciam no nosso comportamento de compra, tá? Temos o primeiro grupo, que é o chamado grupo normativo, que é o que temos interação direta. Família, amigos, grupos sociais, se você participa de alguma igreja, de algum clube de futebol, e etc. São pessoas que vão influenciar ali de forma direta no comportamento de compra. E o segundo grupo, é o grupo de referência, tá? Que é o grupo comparativo, em que você se compara e almeja ser aquela pessoa, almeja chegar naquela, se espelha, certo? Então, celebridades e heróis, pessoas que você admira, professores, pessoas que você admira, certo? E aí, nós temos a matriz SWOT, que é uma ferramenta extremamente importante dentro do marketing. Essa matriz, ela traz uma visão sistêmica da empresa, no âmbito interno e no âmbito externo. Você vai identificar quais são as variáveis, né, que nós temos, que podemos controlar e as variáveis que não podemos controlar, mas precisamos observar e nos preparar para tais. Primeiramente, temos os fatores internos. Esses fatores, que podem ser positivos ou negativos, são o que a empresa pode controlar. O que é que a empresa faz de bom? O que é que a empresa precisa melhorar? Exemplo, uma empresa que fica situada em uma localização bem central do bairro, tem uma localização muito legal. Isso é um ponto forte da empresa. Ela tem um atendimento, uma equipe de atendimento capacitada, que conhece seus produtos, é outra fortaleza da empresa. Mas digamos que essa empresa que é bem localizada não tem estacionamento, é ruim de estacionar nas proximidades. Isso é um ponto fraco, certo? São fatores que a empresa precisa pensar, são fatores internos. E fatores externos são conhecidos como oportunidades e ameaças. Oportunidades, por exemplo, nós temos agora a Copa. Podem ser feitas ações voltadas
para que você faça algum produto, algum serviço voltado para essa oportunidade, a Copa. Ameaça. A ameaça pode ser, por exemplo, a pandemia, que ninguém aguardava, né? Isso nós não temos como controlar, nós temos como nos preparar para enfrentar ou aproveitar a oportunidade, né? Então, essa matriz SWOT, ela é de suma importância para que o marketing identifique quais são os processos que precisa. O marketing, ele precisa que a empresa esteja toda bem, funcionando, todos entendendo as suas entregas, né? Precisa que todos os processos funcionem como realmente engrenagens ali para que tudo caminhe bem e as entregas sejam feitas com qualidade, né? Desde de lá da concepção, de como identificar oportunidades, como identificar demandas, até a criação do produto, depois a entrega do produto, o pós-venda, o relacionamento com o cliente que se fortaleceu com as redes sociais, com as mídias sociais como um todo, né? Então, é de suma importância que o marketing tenha essa visão sistêmica da empresa, e essa matriz SWOT, ela é muito importante por isso, porque ela clarifica todos os pontos, as fortalezas, as fraquezas, as oportunidades e ameaças, e assim eu posso trabalhar e ver se eu tenho mais fortalezas, né, e tenho oportunidades, eu estou em um ótimo cenário para trabalhar essa oportunidade. Agora, se eu tenho mais fraquezas e tenho uma ameaça vindo, eu tenho que trabalhar para ter cuidado com essa ameaça e buscar fortalecer, tanto melhorar os meus pontos fracos, como fortalecer os pontos que eu já tenho como forte. E aí, falando um pouco sobre quais são, né, esses pontos, cada um, força, fraqueza, oportunidades e ameaças. E aí vamos para o mix de marketing, né? Que é um conceito que foi bastante difundido também pelo pai do marketing, Philip Kotler, que essa é a base, são os 4 pilares para que qualquer empresa tenha um marketing bem sucedido, em que você vai se preocupar com o produto, o preço, a praça e a promoção. São 4 pilares, certo? O produto, o foco é no cliente, é o que o cliente quer. Não tem essa história de eu vou criar um produto e ver qual é a demanda. Você precisa primeiro entender a necessidade do cliente, né? E fazer esse produto de uma forma que ele atenda a uma demanda, que você tenha benefícios e soluções para oferecer ao seu cliente. E aí este produto, ele precisa, o que é que ele precisa ter, né? Qual é a sua aparência, qual a sua funcionalidade, se a estética é boa, se no momento de funcionar ele realmente tem uma dinâmica boa. Tudo isso precisa ser pensado diante do produto. E aí o preço. O preço, ele precisa ser identificado sim na parte da estratégia de marketing. Por quê? Eu preciso caminhar o preço com a minha estratégia. O preço pode ser, eu quero um preço mais acessível. Não, eu vou trabalhar com o preço de um público A. Não adianta eu querer trabalhar com o público A e colocar um preço mais abaixo, que não vai vender, né? Então, isso tem que ser condizente com a sua estratégia. E aí a praça, né? Onde eu vou disponibilizar, quais os canais que eu vou disponibilizar o meu produto? Onde é que o cliente vai encontrar sempre que ele precisar ver o meu produto, tocar, se eu vendo online, se eu vendo fisicamente, se eu tenho representante, tudo isso precisa ser pensado nas estratégias de marketing. E aí a promoção, né? Onde é que vai ser anunciado,
qual o melhor momento de anunciar, de colocar para venda, qual o padrão, né, que esse tipo de produto precisa. Isso tudo são conceitos que precisam ser bem elaborados para que uma estratégia de marketing tenha sucesso. Esses são os 4 pilares importantíssimos a serem desenvolvidos na estratégia. E aí, falando um pouco agora sobre marketing digital. O que é o marketing digital? O marketing é justamente tudo isso que nós já falamos do marketing, né? Essa estratégia, sendo que utilizando agora de meios digitais, certo? Então, nós vamos utilizar estratégias de comunicação para atrair, né? Criar e fortalecer relacionamentos, desenvolver identidade de marca, divulgar e comercializar produtos ou serviços e tanto conquistar novos clientes, como fazer um relacionamento mais próximo àquele cliente que já existe, né? Ampliando assim a rede de relacionamento, oportunizando também que os seus clientes possam distribuir também a sua marca, porque a partir do momento que está ali no digital, diversas pessoas podem divulgar. Isso amplia, né, a projeção da indicação dos seus clientes. E aí o marketing digital utiliza-se de canais digitais, redes sociais e aplicativos, blogs e sites, mecanismos de busca, e-mail. Então, o marketing digital, ele veio, já faz uns 10 anos que ele está bem forte, mas agora na pandemia ele ficou muito forte, se confundindo um pouco até com o empreendedorismo digital, né? Porque o marketing digital é a parte de você fazer a estratégia de divulgação como um todo, e o empreendedorismo é com que é que eu vou trabalhar no meio digital. É bem interessante porque o marketing digital, ele trouxe uma escala nacional, né? Você antes trabalhava para o seu comércio local e assim você expandiu, né, para a escala nacional o seu produto ou serviço, principalmente os serviços aí de educação, por exemplo. Foi muito buscado, né, na pandemia, cursos de diversas áreas, cursos de artesanato, de música, de inglês, idiomas como um todo. Então, é algo que não está saturado, porque algumas pessoas dizem, o marketing digital já está saturado. Não, é um mercado em ascensão, assim, acelerada, que movimenta bilhões anualmente. Só nesse primeiro semestre já movimentou no Brasil 20 bilhões. Então, assim, é um mercado realmente que movimenta em escala nacional e que faz aí muita diferença, né? Então, quando a gente fala de marketing, é sempre bom a gente falar de exemplos, né? E aí eu trouxe 2 exemplos, 2 cases para a gente falar. O primeiro sobre a Lu, né, do Magazine Luiza, que foi justamente, ela foi criada inicialmente como assistente virtual e passou a influencer, né? E é bem interessante a estratégia que foi montada através da Lu, porque ela aproximou a empresa aos jovens, às pessoas que estão nas redes como um todo, né? Aproximou do seu cliente de uma forma a deixar realmente como se fosse uma influência real, né? Ela sempre está ali atenta aos trend topics, os assuntos mais comentados, sempre participa com memes, nos assuntos de destaque, sempre faz alguma menção, traz algum produto para junto dessa conversa, né? Isso faz com que as pessoas vão se identificando. O Setembro Amarelo, ela vai se utilizando de tudo que está atual para ir se aproximando do cliente. E o cliente vai se identificando, vai estreitando essa relação. Foi muito interessante a forma como eles foram feitos.
Aí você diz, Adriana, mas é muito fácil aplicar marketing quando se tem toda uma estrutura gigantesca como a da Magazine Luiza. Ok, foi por isso que eu trouxe um outro case aqui, o case da pipoca do Valdir, um pipoqueiro de Curitiba, que aplicou marketing de um jeito fantástico, tá? Desde o seu começo até o final. O que é que acontece? Ele tem um carrinho de pipoca no centro de Curitiba, certo? Mas ele não queria ser mais um pipoqueiro. Ele queria ser o pipoqueiro. O que foi que ele fez? Ele estruturou o seu processo de fabricação, padronizando, utilizando de instrumentos de inox com qualidade, matéria-prima com qualidade, deixou padronizado todo o seu processo. Começou utilizando de álcool gel, quando a gente não tinha ainda a pandemia, para ser normal isso no dia a dia, né? Para os clientes que vinham, um kit higiene com guardanapo, palito de dente e um bombonzinho de menta. Ele passou o uniforme dele, ele criou um uniforme para cada dia da semana. Todos os uniformes são bordados com o dia da semana, né? Colocou, já aprimorou e colocou Wi-Fi no seu carrinho de pipoca e disponibiliza sempre os seus clientes que quiserem ficar ali dando uma olhadinha. Então, ele aplicou marketing, fez toda, vocês podem ver aí a foto, toda uma visualização do marketing dele todinho, né? O visual, o merchandising visual dele é todo bem elaborado, bem harmônico, né? E aí ele fez todos os processos com qualidade, com excelência, e as pessoas cruzam, às vezes está do outro lado do centro, mas vai até ele para comer na barraca dele. Então ele realmente virou uma referência. Veja, um carrinho de pipoca, ele conseguiu aplicar todos os conceitos de marketing. E hoje, com o digital, é ainda mais fácil. É trabalhoso, mas é possível aplicar, certo? Porque você precisa pensar nos processos, precisa elaborar uma agenda. Você pode utilizar das redes sociais, que são aí grandes aliadas do marketing, né? Mas precisa ser bem elaborado. Não dá para iniciar de qualquer jeito, precisa ser pensado, feito todo um cronograma. E aí, esse exemplo da pipoca do Valdir eu trouxe justamente para vocês verem que é possível aplicar marketing no mais simples processo, no mais simples empreendimento, né? Não precisa ter a estrutura do Magazine Luiza para aplicar marketing. Encerrou. Olha, professora Adriana, muito obrigada pela sua participação. Né? Os alunos estão muito felizes com essa contribuição. A escola também agradece muito, né, a sua colaboração em ter vindo aqui. Agradeço também ao Sebrae, né, que disponibilizou essa palestrante top para trazer essa temática tão relevante para a gente aqui, a brilhantar o nosso evento. Tá bom? Gratidão. Muito obrigado. Gente, quero pedir novamente a vocês, né, que continuem aí interagindo conosco no chat, tá certo? Quero reforçar novamente a importância de você aí fazer, responder o link de frequência que já está disponível aí na nossa descrição aí do YouTube para você responder e garantir o seu certificado. Acesse esse link, preencha as informações com muito cuidado, seu nome completo certinho, para que não tenha erro aí na emissão do seu certificado de participação nesse evento, tá certo? Mas permaneça aí com a gente, tá certo? Que a gente vai ter agora um bloco, tá bom? Em que nossos alunos aqui, ó, 2 alunos da gente do curso de administração, né, assumindo esse protagonismo estudantil, vai fazer algumas perguntinhas para as nossas palestrantes, tá bom? Fique aí! Chegou o momento, tá? De interação, de protagonismo, porque TEPAC é isso, tá? Os nossos alunos, eles participam, o curso é à distância, mas eles vêm aqui presencial para participar do nosso evento, tá bem? Então chegou o momento que agora vai ter um bloco
de perguntinhas para as nossas palestrantes, né, com curiosidades dos nossos alunos acerca das temáticas que foram aqui abordadas, tá certo? Eu quero convidar novamente aqui a professora Renata Maciel. Professora, pode vir, fique à vontade, sente-se, o lugar é seu. E quero chamar também a nossa estudante, a Paloma. Paloma, pode vir, Paloma. Ó, vou deixar aqui por conta de Paloma, ela vai assumir aqui esse protagonismo, vai fazer as perguntinhas para nossa palestrante, tá bom? Fique à vontade. Então vamos lá. A gente gostaria de saber, instrutora Adriana Duarte, o que mudou no marketing com a Lei Geral da Proteção de Dados? Ótima pergunta. Seguinte, a Lei, né, Geral de Proteção de Dados, ela visa proteger a liberdade e a privacidade das pessoas, né? E aí ela impacta diretamente no marketing, que busca trabalhar justamente com a coleta de dados, né, e o tratamento desses dados para identificar demandas, mercado, características do seu consumidor. E aí esta lei veio justamente para proteger essa coleta de dados e de que forma essa coleta de dados está sendo feita. Nós temos dois tipos de dados tratados na lei, que são os dados básicos, certo? Que são nome, CPF, qualquer dado que cruzados, eles identifiquem o indivíduo. Nome, telefone, e-mail, esses dados básicos. E os dados sensíveis, que são os dados que tragam características como a religião, político, o direcionamento político, escolhas, esses dados mais específicos que possam ser utilizados e que a lei é bem rigorosa nisso, que não pode ser usado de forma alguma para discriminação, certo? E aí são dois efeitos no marketing. O primeiro precisa ter uma política clara e objetiva do porquê de colher aqueles dados, certo? Esses dados precisam ser tratados de forma que tenham objetividade, que tenham lógica e sentido dentro da sua política. É preciso estar muito claro isso. E o consentimento do titular dos dados. É preciso ter esse consentimento, certo? E aí tem que ter tem que estar claro para o cliente quais são os dados coletados, de que forma eles serão tratados, com que empresas possam ser compartilhados, certo? E isso precisa estar de forma sucinta e objetiva, bem clara, e que o cliente pode a qualquer momento desistir, pedir para ser removido da lista, certo? Então esse cuidado, a lei veio bem rigorosa nisso, desse cuidado, e o marketing, como lida justamente com esse tratamento de dados, precisa ter uma política de dados muito bem feita, um tratamento muito bem elaborado, né? Quais são os dados a serem colhidos e criatividade na hora de pedir o consentimento para colher os dados, né? Importantes essas informações. E professora Renata Maciel, quais são as competências necessárias, né, a uma organização para implementar a ISO 9001? Pois é. Antes de pensar na 9001, é importante o quê? Que a empresa ela tenha um sistema de gestão da qualidade consolidado, não é? Para você ter a certificação 9001, você precisa o quê? Que seus colaboradores, os funcionários, eles sejam o quê? Capacitados. Então é muito importante o treinamento, não só de um auditor líder, de um gestor da qualidade, como também, né, de todos os colaboradores que estão no nível hierárquico mais baixo. Outro ponto, não basta só saber, tem que querer fazer. Então, tem que motivar esses colaboradores com abordagens motivacionais, desde campanhas internas, promoções, dinâmicas, mas que as pessoas se sintam motivadas a implementar o quê? A prática da qualidade, como o 5S, sistema de indicadores, padronização, rastreabilidade. Então, e além disso, falei da capacitação, falei de quê? Falei da motivação, falei e também de recursos. Eu preciso que a empresa ela tenha condições de investir um pouco em quê? Em treinamento. Muitas vezes a empresa ela não tem tanta maturidade e ela precisa de quê? De uma consultoria. Então, às vezes, a empresa precisa contratar uma consultoria externa para quê? Para ajudar no processo de implementação de auditorias internas, porque as auditorias internas que preparam a empresa
né, para a certificação 9001, elas podem ser conduzidas pelos funcionários, quando capacitados, como também elas podem ser conduzidas por uma empresa consultora. E acho que basicamente é isso: treinamento, capacitação, motivação e recursos. Excelente. Isso tudo vamos dizer assim, isso tudo de forma sinérgica, né? E bem planejada. Muito bom. Para vocês, né? A informação é para vocês. Quais são os princípios, né, da gestão da qualidade abordadas na ISO 9001 que impacta diretamente na questão do marketing? Eu diria que os 7. Perfeito. Exatamente. Os 7, eles têm uma influência direta. Naturalmente, o primeiro, que se chama foco no cliente, né? Exatamente. Ele é o principal, mas todos, quando fala-se melhoria, né? Melhoria contínua, está sempre rodando o ciclo PDCA, se preocupando em melhorar, né, aquele serviço ou aquele produto. Gestão de relacionamento, que é o último princípio, que é você se preocupar não só com o cliente, mas tudo que pode interferir, né? Então, eu acredito que todos. Agora, acho que melhoria, o foco no cliente naturalmente, gestão de relacionamento, são os que têm um contato maior, mas todos primam por isso. Todos primam. Tem algo a acrescentar? Porque a gestão de marketing, ela permeia ali por todos, né? Justamente. Enquanto é importante a participação das pessoas, o engajamento, né, que é feito, a liderança, para que seja feito fundamentado o marketing e todas estejam ali, os processos são de suma importância, né? A evidência, a decisão através de evidências, né? O marketing, ele trabalha justamente em cima de dados, em cima de evidências que tragam possibilidades de decisões, de como você vai atuar, de produtos novos, de serviços novos. Então, todos eles realmente são de suma importância para o marketing. E qual o papel, né, das lideranças e responsáveis pela organização no processo de implementação da ISO 9001, assim como o setor, né, responsável pelo marketing? O papel da liderança, quer começar pelo papel da liderança da qualidade? A liderança da qualidade é fundamental, né? Tem um termo que usa gestor da qualidade, mas tem outros termos também, né? O RH, representante da direção, já está em desuso, né? Inclusive a 9000 não menciona mais. Mas o que acontece? Tem que ter uma pessoa ou uma equipe, né, que conduza esse processo de implementação, né? E fazer com que não só o cliente ele tenha ciência que a empresa trabalha com qualidade, como também os próprios colaboradores, que é aquilo que eu mencionei do endomarketing, né? Então, todos têm que estar cientes, né? Então, esse marketing tem que estar muito fortalecido, tanto dentro quanto fora, né? A liderança, ela tem que se preocupar em implementar com seriedade, mas também de comunicar. Vamos dar um exemplo. Se ela trabalha, né, com gestão da qualidade com base na ISO 9001 e ela realiza eventos Kaizen periodicamente, ressaltando 5S, ressaltando redução de perdas, ela também tem que comunicar isso para o cliente, né? O cliente ele tem que saber, ele pode entrar no site, no PF e dizer, olha, ela realiza práticas de qualidade, boas práticas de fabricação. Então, o cliente ele tem que estar sabendo o que está acontecendo, né? O que a empresa faz em prol da qualidade, né? Perfeito. Então tá. Nesse momento, eu vou chamar agora a monitora Luana Santos, que tem mais algumas perguntas aí para fazer para vocês. Obrigada, Paloma. Obrigada, Paloma. Olá, boa noite. Quero fazer algumas perguntas a Renata e a Adriana. Quais são os problemas que as empresas correm quando informam que possui o ISO em algum produto ou serviço, mas não possui certificados? Acho que você é interessante. Bom, tanto tem, né, que pode se perder, caso tenha alguma certificação em algum produto, em algum processo, aí pode ser perdida, né? Como isso aí fere diretamente no relacionamento com o cliente. A empresa, o marketing tem que ser baseado em um relacionamento transparente e sincero com o cliente. A partir do momento que há essa quebrou o marketing da empresa. Exatamente, quebrou a credibilidade da empresa, né? Credibilidade foi por baixo tudo, né? Todo o trabalho feito até ali. Então, quebra-se
esse relacionamento, porque o marketing é justamente o foco no cliente e a criação desse relacionamento com o cliente. A partir do momento que há essa quebra-se realmente a confiança do cliente e o marketing como um todo da empresa. Perfeito, porque você não está trabalhando com a veracidade, né? Sim. Então, você informar para o seu cliente que você tem algum tipo de certificação ou, de repente, teve e perdeu, porque a cada 3 anos, por exemplo, a 9001 se recertifica, e você usar isso como uma vantagem, sendo, não sendo verídico, isso é muito sério, né? Sim. Então, é como a Adriana falou, quebra esse vínculo, essa relação da empresa com o cliente, né? Essa credibilidade. É importante mostrar firmeza aos clientes. Quais os benefícios entregues às empresas ao investir em gestão da qualidade e marketing no seu produto ou serviço? Quer que eu comece? Tem vários benefícios, né? Uma vez que você trabalha com gestão da qualidade, você tem o quê? Controle. E tudo que entra, tudo que sai, tudo que é transformado. Acontece um problema no produto, você consegue rastrear para identificar o problema raiz. Naturalmente, quando você trabalha, né, com mais controle, com mais padronização, você reduz os custos de retrabalho, de defeitos de forma geral, diminui as reclamações do cliente, porque o cliente naturalmente ele vai fazer o quê? Ele vai estar mais satisfeito. Então, naturalmente, esse número de reclamações vai diminuir. A ideia é que a empresa não tenha, né? Mas quando tiver, resolver com prontidão. E eu acho que os benefícios do marketing é saber comunicar, né? Saber comunicar para o cliente, com certeza a Adriana vai falar com muito mais propriedade, comunicar para o cliente que pode confiar, porque a empresa trabalha com produtos e serviços de qualidade, ressaltando, utilizando ferramentas, vamos dizer assim, trabalhando com processos de excelência. Então, comunicar isso para o cliente. Não é só o cliente adquirir o produto ou o serviço, mas ele entender o que vem antes, né? Isso, perfeito. É justamente isso. Trabalha apresentar para o cliente, mostrar para o cliente os benefícios e as soluções dos seus produtos, né, dos seus serviços. E isso fortalece o relacionamento com o cliente, conquista novos clientes, mostra clareza, mostra a empresa, melhora como um todo esta comunicação. Bom, o que fazer para manter a organização livre de não conformidades na gestão da qualidade e no mundo do marketing? É impossível não ter em nenhum momento, né? Livre, totalmente livre, é muito difícil. Muito difícil. Mas o controle dos processos, né, é uma forma de você conseguir. E aí, como a Renata falou, né, que é muito importante o tratamento de quando se encontra algo. Esse tratamento, essa prontidão de como você vai tratar é que eu acredito ser bem importante. O controle dos processos para deixar livre, né, assim, para deixar menor possível a porcentagem de não conformidade, né? Mas ao identificar, você ter a prontidão e tratar aquilo ali para que seja realmente resolvido. Exatamente. Uma não conformidade, existe, por exemplo, defeitos, existem vários níveis. Um defeito grave, um defeito, vamos dizer assim, um defeito que é apenas uma avaria, uma coisa pequena. Mas o que acontece? Independente do grau do defeito, né, uma não conformidade mais grave que chega ao cliente é muito perigoso, né? Então, às vezes, por maior trabalho de marketing que a empresa faça, chega uma não conformidade, né, uma falha externa para o cliente, de repente essa falha externa possa agredir a integridade física ou alguma condição de contorno, isso é muito complicado, né? Sim. Que pode jogar por água abaixo todo o trabalho, né, que a empresa fez construindo a sua imagem. Então, naturalmente, totalmente livre de não conformidades é difícil. Mas a empresa trabalha para que todas as não conformidades e os defeitos que possam vir a chegar ao cliente ou que estejam no processo sejam resolvidos de forma extremamente eficiente e, se possível, não chegue ao cliente, né? Perfeito. Muito importante. Deixa eu só trazer um caso aqui que é bem interessante, porque quando se fala de não conformidade, né, também existe a percepção. O cliente pode perceber uma não conformidade que para ele, na concepção dele mas talvez seja uma falta de comunicação clara da empresa para que ele saiba que não é. Por exemplo, aconteceu o caso da batata Ruffles.
Quando ali o Facebook começou a ficar no auge e tal, houve muito compartilhamento de um meme que era meu saco de vento tá vindo com batata. Rufus, presta atenção. Então, a empresa pegou poderia ser, poxa, tem muito vento, né, e pouca batata no saco para o cliente, né? Eu não estou satisfeito, o cliente estava externalizando isso. E aí a empresa pegou, qual a importância de você estar atenta ao seu público, estar atenta a se prontificar, a responder, fez um tipo de folheto, uma historinha de que precisava ter aquela quantidade, né, aquela forma de embalagem, o vento, era para proteger e as batatas ficarem inteiras. Desde o momento que elas saíam da fábrica, ia para o distribuidor regional, para depois distribuidores menores, né, locais, e até chegar ao supermercado. Se não tivesse aquele tipo de embalagem, não seria possível, só chegaria farelos. E aí as pessoas começaram a compartilhar. Agora eu compro satisfeito. Sim. Veja, não era uma não conformidade. Para o cliente era essa percepção, né? E a importância do marketing de comunicar isso. E mostrar para o cliente o que é de fato. Sim. É verdade. Essa comunicação é muito importante, que mostra firmeza e clareza do que a empresa quer passar para os clientes. Isso. Bem, qual é o custo da certificação da ISO 9001 e quais são as alternativas para a contratação de uma consultoria de implementação? Em relação ao custo, essa pergunta assim, quanto depende. Sim. Por quê? A empresa, por exemplo, pode ser uma empresa de grande porte, né, com chão de fábrica imenso, 500 funcionários, 600 funcionários. Então, o processo de auditoria externa vai demandar mais tempo, vai demandar mais esforço. Então, naturalmente, vai ter um valor diferente do que uma empresa que é composta por 5 funcionários e tem 2 salinhas. Então, naturalmente, o processo de auditoria externa, conduzida por um organismo certificador credenciado, pode ser uma tarde, pode ser, né, um dia. Então, isso depende muito, né, das particularidades. Como também eu acredito que não é só o custo de contratar um organismo certificador. Eu tenho toda uma base antes, né? Então, muitas vezes a empresa precisa contratar uma consultoria, né? Ela não tem maturidade, então ela precisa contratar uma consultoria para ajudar ela a se preparar, a conduzir as auditorias internas, né? Então, esse custo, ele depende do nível de maturidade da empresa e eu acredito do tamanho, do nível de complexidade, né? Concorda comigo, Adriana? Perfeito, exatamente isso. Vai depender se precisa de uma equipe externa, né, de consultoria, de contratar pessoas que fiquem dentro acompanhando, mesmo que tenha a consultoria externa. Naturalmente você quer o quê? Aproveitar todas as potencialidades da empresa. Então, eu vou aproveitar. Se eu tenho um estagiário que ele é muito bom em ferramenta da qualidade, se eu tenho um funcionário que é formado em marketing, formado em administração, em engenharia de produção, eu vou. Então, a ideia é aproveitar as potencialidades da empresa e, se necessário, contratar uma consultoria, né? Então, esse custo realmente ele depende, né? Depende dessas variáveis. Quero muito agradecer pelas respostas, foi muito enriquecedor. Estamos aqui novamente com Paloma e professor Davidson. Então, estou aqui muito feliz, né? Estou até emocionado, né, com esse evento. Chegamos ao final, aluno. Chegamos ao final aqui todo mundo, né? Só reforçar novamente o certificado, o link de frequência está aí embaixo disponível. Se não respondeu, responda, tá certo? Que logo ele será encerrado, você vai perder, tá bom? Quero agradecer aos palestrantes mais uma vez, né? Pela participação, pela interação. Quero agradecer também as minhas monitoras do curso de administração que deram um show aqui, né, com perguntinhas importantes para nossas palestrantes. Agradecer também mais uma vez a todos os professores, né, que estão aí no chat, interagindo a todo momento com vocês, estudantes, tá bom? Espero que vocês tenham gostado bastante e até mais!